Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês o dia que eu quase dropei a medicina veterinária. Quando a gente tá jogando um jogo, e esse jogo assim é difícil, é trabalhoso, é chato, a gente tem um conceito para largar o joguinho. E esse conceito que a gente fala é dropar. Ah, dropei o jogo, não jogo mais, certo? Quando eu era criança, eu jogava muito RPG. Cresci jogando Zeldinha do Super Nintendo, só que o Zeldinha do Super Nintendo era em inglês. Como a gente dependia de entender o que estava acontecendo, dependia da leitura, eu jogava um pouquinho e dropava. Jogava e dropava. Até que eu fui aprendendo na escolinha, chubi aqui, chubi ali, mais chubi. E uma hora eu consegui terminar o jogo sem dropar. Então eu dropei o jogo por uma incapacidade de aproveitar a aventura do jeito que ela deveria ser aproveitada. Tem vários outros jogos que a gente dropa por inúmeros motivos, né? Porque são muito difíceis. Tem jogo que a gente dropa porque é muito fácil, porque não tem desafio nenhum. Hoje em dia, na rotina que eu tenho, do jeito que eu vivo, para eu dropar um jogo, pode até parecer loucura, ele tem que ser muito comprido. Lá ele, né? Mas assim, quando eu era criancinha, aqui a minha cidade é bem pequenininha, tá? Moro em Guarapuava, interior do Paraná. Tudo chega atrasado, certo? Esses tempos aqui que chegou a tal do refrigerante zero. Mas tinha videogame, tinha pouquíssimas locadoras, né? Eu sempre fui apaixonado por Nintendo. Então, assim, você comprava o videogame, mas ficava dependente, porque não tinha o joguinho para jogar. E eu ganhava um jogo assim uma vez por ano no Natal. Eu lembro que meus primeiros 2 anos de GameCube eu ganhei o Harvest Moon num ano. E eu comprei outro Harvest Moon no outro ano. E por que eu comprava o Harvest Moon? Harvest Moon era o antigo Stardew Valley. É um jogo de fazendinha, de plantar coisa, de cuidar dos bichos. E eu só comprava esse jogo porque eu tinha certeza que eu ia ficar muito tempo jogando ele. Tá? Porque aquele tempo, como eu jogaria escasso, então não adiantava eu ter um jogo que eu terminasse ele logo, minha mãe ficasse pagando tempão e que eu ficasse em outra coisa para me divertir. Então eu comprava jogo longo. Hoje em dia a parada é outra. Hoje em dia o que me falta é tempo. Então se eu pego um jogo assim gigantão, eu preciso de dezenas de horas para terminar ele, eu dropo. Eu não tenho aquela afeição por jogar. Eu gosto de uma coisa que me desafie, que seja rapidinha, que me mostre uma progressão e, acima de tudo, seja divertida. Tá? Então, meu conceito mudou um pouquinho. E trabalhando na medicina veterinária, eu vou dizer para vocês que eu quase dropei. Tá? Quase fui procurar outro emprego. Agora eu vou virar youtuber, né? Então talvez eu já tenha outro emprego. Mas eu queria contar essa história para vocês sobre a minha profissão, mas acredito que quem estiver assistindo aí pode aproveitar para outras profissões, ou ver se está numa situação parecida, se já passou, ou se está perto de chegar nisso, mas não dropei. Por sorte, não dropei. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz, mas isso teve um caminho a ser percorrido. Eu quero que vocês acompanhem esse pedacinho da minha trajetória. Eu terminei a faculdade em 2016. Pode ser um pouquinho de prepotência, mas eu me sentia preparado para fazer atendimento, certo? Terminei a faculdade e já tive sorte de ingressar num mestrado. E eu acho que me preparei muito bem na faculdade. Comprei muito livro, fiz bastante estágio, assistia bastante cursinho. Então, assim, eu saí com uma segurança. Hoje em dia eu vejo, né, que eu era muito mais... Tinha muito menos competência do que hoje, né? Mas já saí com uma segurança para fazer meus atendimentos. A minha ideia era igual a ideia de vários recém-formados, né? Fazer atendimento a domicílio. Não tinha, se eu não me engano, naquela época ainda não tinha a clínica 24 horas aqui para fazer plantão, mas plantão também nunca foi uma coisa que eu quis trabalhar. E já queria sair atendendo. Atendendinho e fazendo mestrado. E eu tive muita sorte que poucos têm, que eu era sustentado pela minha mãe. Tá? Então minha mãe me sustentou durante essa trajetória. Eu me formei em 2016 e eu vou dizer para vocês, eu só comecei a ganhar dinheiro em 2020. Então, assim, foram 4 a 5 anos comendo pão que o diabo amassou. Mas, apesar do financeiro pesar muito, ainda não foi o financeiro que quase me fez dropar, certo?
é muito mais pessoal, energético, espiritual, não sei como vocês vão entender essa conversa, mas então eu me formei fazendo mestrado, que meu mestrado me deu muito trabalho, eu quis trabalhar muito nele, eu acho que aprendi demais nele. Nossa, eu tive que a minha orientadora, que é uma pessoa assim, maravilhosa, acho que é a minha referência de veterinária, a professora Gil, daí fazendo esse mestrado, estava com meus atendimentos. Acabou o mestrado. Março de 2018 acabou o mestrado, e veja, eu só fui ganhar dinheiro em 2020, tá? E nesse meio tempo, fazendo meus atendimentos, trabalhando. Eu sempre atendi, né, clínica geral, poucos atendimentos especializados, focados em geriatria do jeito que eu gosto de trabalhar, e eu sempre fiz exame de eletrocardiograma. Então eu sempre fazia exames pré-operatórios, exames para avaliação elétrica do coração, então eu sempre trabalhei com essas coisinhas, certo? Em 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar no meu primeiro consultório. Também a vida de muito veterinário, assim, né? O que aconteceu? Me chamaram para conversar, o cara abriu um pet shop, queria um consultório para movimentar com vacina, atendimento, remédio para vermes, antipulgas, essas paradas aí de sempre. E ele me ofereceu o seguinte: cara, eu deixo você ficar com o consultório, cuidar das paradas do consultório, ajudar a gente como responsabilidade técnica, e nós fechamos assim, certo? E fechamos assim mesmo, né? Eu fiquei de responsável técnico de lá em troca do aluguel do consultório, para mim um negócio legal. Só que desde 2016, até depois que eu montei o consultório, tinha uma parada assim que para mim era difícil. Tá? Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre fui muito dedicado aos estudos. Eu gosto assim de pegar uma doença assim e fundo nela, né? Aprender de diversas formas, de uma forma multimodal, voltar à anatomia, citologia, histologia, bioquímica. Eu gosto de ver tudo essas paradas. Meu perfil sempre foi assim. Eu sou muito mais da teoria do que na prática, para falar a verdade. E eu já vinha estudando muito, certo? Só que o que acontecia? Todos os pacientes que eu atendia eram quase a mesma coisa. Cara, nesses 5 anos, assim, eu vi umas menos de 10 doenças, assim, diferentonas, que me desafiassem. Geralmente era uma gastroenterite, uma alergia de pulga, uma intolerância alimentar, uma cardiopatia. Então, assim, eu estava trabalhando exatamente com a mesma coisa sempre. Eu não me sentia desafiado. Não era mais prazeroso para mim praticar medicina veterinária, porque, tipo assim, chegava o paciente, era a mesma coisa de sempre. E quando chegava um caso desafiador, cara, aqui na nossa cidade não tem recurso para fazer um exame mais elaborado, uma tomografia, pedir avaliações hematológicas aqui sem chance, o poder aquisitivo do pessoal, a cultura do pessoal aqui não aceita. Então eu sempre ficava travado, e quando vinha alguma coisa muito massa, não conseguia ir para frente com diagnóstico, um tratamento diferente, assim. Então eu fiquei frustrado por causa disso. Eu ganhava muito pouco, demorei 5 anos para ganhar dinheiro, mas dinheiro assim nunca foi uma coisa que pesou. Hoje em dia pesa muito, tá? Pesa muito, muito, muito. Até que eu digo para vocês, né? Hoje eu trabalho por dinheiro, eu trabalho com muito amor, mas eu trabalho por dinheiro. Mas assim, o que me frustrou mesmo era sempre ver as mesmas coisas, as mesmas doenças, os mesmos relatos de tutores, receitar os mesmos medicamentos, e quando aparecia algo que me desafiava, que me instigava, acabou. Não podia trabalhar com aquilo porque não consegui ir para frente com o tratamento. Por inexperiência minha, claro, mas também por recursos da cidade, por condições dos responsáveis. Então, assim, tava pai, tá? Não digo pra vocês assim, que ia largar, assim, mas pra mim era um trabalho repetitivo, um trabalho sem alma e sem coração. Então, assim, quase dropei. E agora que vem, o que não me fez dropar? E o que talvez possa ajudar muito vocês, ou estimular muito vocês? Então, teve 2 coisas que me mantiveram firmes e fortes ali. E hoje em dia, assim, cara, se eu tivesse largado, eu acho que eu teria perdido as melhores experiências que eu já tive na minha vida.
tá? Eu digo tanto com pessoas, quanto animais, quanto pessoais, quanto financeiras. Cara, se eu tivesse largado, acho que eu ia ser muito infeliz hoje. Uma das coisas assim que deu aquele gás foi realmente entender. Eu não tô cuidando só de animal, eu tô cuidando de famílias. E quando eu tive essa situação que eu trabalhava com uma família multiespécie, não só com o paciente, que eu via o quanto aquele paciente impactava nas decisões da família, que a família pensava assim, pô, o que eu vou ter que abdicar para cuidar do meu animal? Ou entender, porque às vezes as pessoas não queriam mesmo cuidar dos bichos, não era vantajoso para elas pela rotina delas, não era vantajoso para elas pelo financeiro, e assim, entender esse lado das pessoas, conhecer as dificuldades que ela tem, mostrar ferramentas até onde a gente pode ir, até onde a gente não ir, e ver que aquele animal faz parte de uma família, foi o que me salvou. Tá? Eu parei assim de olhar só pro bicho assim e comecei a olhar para as pessoas assim, perguntinha simples, tá? Mas você trouxe ele por quê? Você acha que ele tá ruim ou você tá incomodada que ele tá fedendo? Você tá incomodada que ele tá se coçando? Você tá incomodada que você pegue a doença que ele possa ter? Por que ele tá aqui? O que ele representa para você? Tá? Ah, você tem um animal de 14, 15 anos? Me conta o que aconteceu na tua vida nesses 14, 15 anos desde que você tem um animal. Caía a ficha da pessoa, ela começava a pensar, pô, quando eu tinha esse animal eu não tinha uma família, ainda morava sozinha, agora eu mudei de emprego, já fiz várias coisas, já conquistei várias coisas, já perdi várias coisas, e quando ela via essa linha do tempo com o animal participando assim da vida dela, parece que eu conseguia ter um acesso ao lar da pessoa, parece que a pessoa me recepcionava e parece que a pessoa via, cara, não é só meu bichinho, é a parte da minha história, da minha vida. Vamos cuidar de um jeito que seja saudável a todos. E quando eu comecei a participar das famílias, claro que tem que ser um pouquinho entrão, tem que ter as manhas, né? Mas isso é conversa para outro vídeo. Quando eu vi que eu tinha um papel na família, além da saúde do animal, isso começou a me recuperar. Porque continuaram as mesmas doenças, continuaram as mesmas alergias de pulga, continuaram as mesmas gastroenterite, mas cada situação era única. Cada situação era única, só para vocês terem ideia. Tinha uma tutora, uma responsável, desculpa, que era muito preocupada que o animal tivesse gastroenterite e soltasse pelo, porque ela trabalhava na área da saúde. Então, assim, o dia dela era vestido de branco. E chegava um momento que ela não encostava mais no bicho, porque senão ela se sujava. E não era compatível com a função laborosa que ela desempenhava. E quando você entra, assim, nesse íntimo, dessa dinâmica familiar, não é qualquer caso sempre o mesmo caso. Então eu entender que eu fazia parte do médico, cuidar de uma família multiespécie, não só de saúde de uma paciente, foi uma das coisas que me devolveu assim o tesão assim pela medicina veterinária, por trabalhar com isso. E a segunda coisa assim que eu sou extremamente grato assim por não sei no que vocês acreditam, no alinhamento do universo, nas linhas tortas que Deus escreveu, mas assim, eu tenho muito orgulho de ser veterinário, mas acho que eu ainda tenho muito mais orgulho de ser professor. E quando houve essa oportunidade de começar a trabalhar como professor, cara, mudou toda a minha vida. Que oportunidade única, e até hoje eu sou, e até hoje eu amo ser professor. Claro que o professor que eu era em 2020 é totalmente diferente do professor que eu sou agora. Antes eu tinha uma mentalidade que eu tinha que confortar, ter sempre os alunos perto e tudo mais. Agora eu já virei um pouco mais carrasco, né? A gente vai ficando velho, vai ficando carrancudo. Hoje em dia eu entendo que amar eles e respeitar não é promover conforto, é muito mais promover confronto, é fazer eles brigarem com as ideias, é fazer eles verem as situações da vida, sabe? É desafiá-los, é colocá-los sob pressão, mas está ali dando esse apoio. Então eu tinha um perfil, que esse perfil foi se moldando, e eu sinto que ele está se moldando novamente agora para uma era mais good vibes, mas cara, gerações que vão vindo, o perfil de aluno que está chegando, a mentalidade, assim, esse crescimento pessoal, como que eu vou ensinar para cada turma de um jeito o mesmo conteúdo?
Então, o maior orgulho meu profissional é ser professor. Eu vim de família de professores, a minha mãe é professora. Cara, a admiração que eu tenho pela minha mãe, por quanto aquela mulher trabalha, quanto aquela mulher faz curso, nossa, eu sempre vi isso, eu sempre tive vontade de ser tão estudioso, tão respeitado igual ela era, e hoje em dia eu tenho isso. Então, ser professor, sim, me mostrou o quanto eu tenho que aprender, o quanto eu tenho que aprender cada vez mais tecnicamente, e assim, o mais desafiador de tudo, quando eu tenho que aprender pessoalmente para mostrar para uma mentalidade nova como vai funcionar a medicina veterinária. Então, hoje em dia, eu estou extremamente bem servido com a minha profissão. Ser professor, assim, me devolveu tudo e não dropei. Duas coisas me fizeram não dropar a medicina veterinária. A primeira delas, entender que eu estou cuidando de uma família, não estou cuidando só de um paciente, só de um animal doente. E a segunda coisa foi ter a oportunidade de ensinar, certo? Agora que eu consigo ensinar, cara, eu vejo quanto o conhecimento que eu tenho, apesar de parecer grande, é tão minúsculo e quanto ele tem que evoluir a cada dia para chegar a cada vez mais pessoas. Então, se você está num momento assim da tua vida que pensa, eu estou fazendo o que eu quero, eu me dediquei para fazer o que eu sonhava, onde eu coloquei todas as minhas energias, mas eu estou frustrado. Talvez pensar nessas duas situações te traga um gás novo. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas pode ser uma coisa que você venha trabalhar aos pouquinhos, e se trabalhar aos pouquinhos faça você viver teu sonho igual eu vivo o meu hoje. Tá? O que eu digo para você, se você está nesses momentos, procure entender com quem você trabalha e a vida da pessoa que você trabalha. Não seja assim só um prestador de serviço. Pensa que você vai deitar na cama de noite e pensar, hoje eu fiz o dia, a vida de alguém ser melhor com o conhecimento que eu tenho. Não só por prestar o serviço, mas você resolveu um problema que às vezes estava assolando uma pessoa e não era nem tão grande assim do teu ponto de vista. E a segunda coisa, se você quer se desafiar, se você quer entender até onde você pode chegar, procure ensinar. Tenta encontrar seu grupinho de gente que compartilha das mesmas coisas. Hoje em dia é muito fácil, o grupo da WhatsApp, Telegram, comunidade no Facebook. Não sei se alguém usa Facebook, eu não uso mais, mas você consegue encontrar os seus. E assim, uma frase que um colega, um amigo meu diz, não, professor Rodrigo, ninguém é tão esperto que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Então, se você começa a ensinar, compartilhar a tua experiência, eu acredito que isso vai devolver para você uma paixão que possa estar meio apagada, certo? Então, aqui ficam minhas dicas e espero que elas sirvam muito bem, porque hoje elas estão servindo para eu viver meu sonho.